Opa aí pessoal, tudo certo? C63 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 15/11/2024. Calendário recheado, depois de que ontem a gente só teve uma partida, inclusive nós mandamos uma multiplinha ali lá no nosso grupo VIP que bateu, apostando ali na pontuação do Clay, nas assistências do Doncic e no under ali do Utah Jazz. Fomos lucrativos, mas hoje sim é onde a gente vai ter um cardápio completo para a gente analisar os jogos, sempre se baseando em números e estatísticas. C63 sempre traz análises para vocês aqui diárias a respeito dos jogos da NBA, concordando, discordando, é sempre importante que vocês vejam uma segunda opinião, no caso a nossa, para poder balizar a sua, concordar, discordar e ser bem lucrativo. Também sempre adquirir muitas informações que trazemos aqui para vocês. Meta de 300 likes para esse vídeo completinho de hoje, para a gente poder celebrar esse feriado e ontem que o dia foi positivo. E também não se esqueça de conhecer o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, tá ainda mais barato, 20% de desconto no grupo VIP mais completo do mundo. Você vai conseguir 20% de desconto nessa semana e nesse mês, na verdade, da Black Friday. Beleza? Então corram, aproveitem, vagas limitadas, principalmente ali para aquele nossa parte do grupo em que você fica até a temporada completa, né, por um preço muito mais em conta. Links na descrição, canal de cortes e também o nosso grupo gratuito e @C63 é o nosso Instagram, tem conteúdo exclusivo lá. Inclusive hoje a gente vai dar uma dica especial de jogador para vocês. Vamos começar aqui com Pacers e Heat. A gente tá falando de um Pacers que defende muito mal, o Miami Heat que hoje joga sem o seu principal jogador Jimmy Butler, mas que na temporada regular não costuma dar o gás necessário para que seu time aqui seja de fato extremamente produtivo. Então eu acredito que o Miami Heat possa pontuar bem contra essa frágil defesa do Indiana Pacers. Da mesma forma, o Indiana é um time que sofre muitos pontos no mano a mano, é um time que sofre também muitos pontos para ala. A gente tem vários alas regulares ali do lado do Miami Heat, então a gente vai colocar aqui acima de 109,5 pontos para o Miami nessa partida. Eu tentaria pegar em torno de acima de 105, 107, no ao vivo pagando em torno de 50, que certamente essa oportunidade vai aparecer. O nosso palpite nessa linha se dá por conta de que nos últimos 13 jogos, o Indiana Pacers sofreram 115,5 pontos de média para os seus adversários. Eles sofreram pelo menos 111 pontos em grande maioria dessas partidas contra os Knicks, contra o Orlando Magic, eles sofreram exatamente 111, né? Eles sofreram contra o Dallas, Pelicans, Boston, Orlando Magic, Philadelphia, New York Knicks em sequência, ou seja, nos últimos 10 jogos, em 80% deles eles sofreram 111 pontos ou mais, beleza? Por mais que o Miami Heat não seja um ataque excelente, eles podem compensar a falta de eficiência com um número alto de arremessos. Estamos falando de uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola da NBA e também um dos piores aproveitamentos em rebotes defensivos, o que pode dar oportunidades de segunda chance aqui para que o Miami Heat pontue depois de rebotes ofensivos. Beleza? E outra coisa interessante, eles sofrem muitos pontos aqui para alas e alas de força, então olha ali em jogadores mais alternativos, como o Jovic, o Jaime Jaquez, por exemplo, já que o Indiana Pacers é o quarto time mais vazado para ala de forças em toda a NBA. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Philadelphia 76ers e Orlando Magic. O Magic joga em casa, mas hoje sem Paulo Banchero mais uma vez e sem também ali o Wendell Carter Jr., seus dois principais de aro. E isso pode ser um problema hoje, já que o Joel Embiid está como dúvida, deve jogar hoje. No último jogo ele foi apenas poupado, ele teve ali um retorno aí com restrição de minutos, então hoje acredito que ele possa jogar um número maior de minutagem com um pouco mais de intensidade e posse de bola. Paul George é dúvida também, ele foi poupado no último jogo e o Tyrese Maxey de fato tá lesionado, não joga. Com isso eu acredito que o Philadelphia 76ers possa vencer essa partida desde que Embiid e Paul George estejam em quadra, porque eles vão ter o melhor jogador em quadra, um encaixe favorável. O Orlando Magic é um time que geralmente pontua por dentro, tem dificuldade de pontuar no perímetro e por dentro é onde com o Embiid a equipe do 76ers melhor vai se defender. Eles têm um histórico recente muito positivo contra o Orlando Magic, são 12 vitórias nos últimos 13 encontros, 4 vitórias consecutivas, mas dessa análise de hoje aqui, esse é o palpite menos confiável, porque a gente está dependendo de um Joel Embiid que pode ser que tenha restrição de minutos mais uma vez, então é muito perigoso a gente operar aqui nesse jogo, principalmente porque trabalhar com vitória ou handicap negativo nessa temporada da NBA até aqui vem sendo bem complicado, mas é o meu palpite preferido para essa partida, vitória do 76ers. Vamos falar agora de Raptors e Pistons e também vamos falar aqui a respeito de Knicks e Nets, sim. A gente vai fazer uma duplinha aqui, esperamos que o Detroit Pistons pontue bem e a gente vai dar uma indicação de jogador ali no jogo dos Knicks.
mas não sem antes analisar aqui primeiro essa partida. A gente tá falando de um Toronto Raptors que já é ruim defensivamente e vem sem dois dos seus melhores protetores de aro. Olynyk e Scottie Barnes não jogam hoje mais uma vez, sem o seu principal organizador, então eles podem dar alguns turnovers para pontos fáceis de contra-ataque para o Detroit Pistons, além, é claro, deles terem uma defesa muito ruim. Por isso a gente acredita em uma boa pontuação dos Pistons, e isso se dá por conta de que o Toronto Raptors sofreram 121,6 pontos de média nos últimos 20 jogos que fizeram. Eles são um time que joga no ritmo alto, sofre muitos pontos de transição, por isso, olho no Jaden Ivey, ele é um dos jogadores mais rápidos da sua classe, um dos mais rápidos da liga, e ele pode fazer alguns pontos de transição com facilidade aqui contra essa, que é a terceira pior defesa por 100 posses de bola da liga. Por mais que o Detroit Pistons não seja um time confiável ofensivamente, geralmente, né, é importante a gente destacar os times que mais costumam funcionar nas bets que a gente faz. E a gente geralmente costuma se dar muito bem contra essa defesa frágil do Toronto Raptors. O Detroit Pistons está confiante, eles vêm bem nos últimos jogos. Eu vou colocar aqui mais de 104,5 pontos para eles. E eu falei errado, tá? A gente não vai duplar aqui no jogo entre Knicks e Nets. A gente vai duplar no jogo que acontece mais para frente, Denver e Pelicans, e a gente já faz análise dele. Queremos também uma boa pontuação do Denver Nuggets, acima de 104,5 pontos para os Pistons e acima de 105,5 pontos para os Nuggets. Com base na seguinte argumentação, vamos falar agora a respeito do Denver, que subiu bastante, né, ofensivamente na temporada. Começou mal, mas eles já são o sexto ataque mais eficiente por 100 posses de bola, enfrentam a segunda pior defesa da NBA e um time que vem sofrendo muitos pontos, acima de tudo para pivôs. É o sexto time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição, é onde joga o melhor jogador do Denver Nuggets, Nikola Jokic, por isso ele pode se destacar aqui hoje. A equipe dos Pelicans vem muito desfalcada para essa partida, como vem acontecendo em diversos dos seus jogos mais recentes, mas acima de tudo, eles já são um time que começaram a temporada ali meio equivocados em não jogar com um pivô de bom nível ali. Eles descartaram ali o Valanciunas, que nem era o pivô ideal, mas ainda assim era um pivô melhor do que o Theis e também do Missi, que é um jogador que acaba de chegar na liga e é muito jovem. Então, eles já tinham buracos ali no seu elenco para poder encaixar o DeJounte Murray, que está machucado e não joga faz tempo. E agora, por conta dessas lesões, eles estão sofrendo ainda mais. Então eles jogam sem o Zion, CJ McCollum, o Herb Jones, o DeJounte Murray, 4 titulares e 2 dos principais reservas, o Alvarado e o Hawkins. E aí você vai falar, Léo, então por que você não indica a pontuação do Jokic? Porque esse jogo pode se resolver cedo e consequentemente ele não ter tempo de quadra para fazer um acima D. Então eu prefiro trabalhar com uma tipo mais coletiva favorável ao Denver Nuggets. O Pelicans nos últimos 10 jogos sofreram 117,4 pontos de média para os seus adversários e até por isso eu acredito que eles possam pontuar bem hoje e conseguir concluir essa duplinha que a gente indicou para vocês, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Hawks e Wizards. Esse é o famoso jogo over ou nada, tá? São duas defesas terríveis, um ataque médio para bom, um ataque ruim, é verdade, mas são dois times que correm muito a quadra, dão muitas posses de bola para os seus rivais e para eles mesmos. Então, é um jogo em que a gente vai ter que ficar torcendo muito para os times estarem num dia péssimo para as coisas não acontecerem. São duas das 5 piores defesas da NBA. E a gente tá falando aqui de um Atlanta Hawks que, se não é um dos melhores ataques da liga nessa temporada, eles sempre estiveram ali entre os 10, tá? E com o Trae Young, eles têm um alvo defensivo mais fácil para ser explorado. Então, por mais que o Wizards não seja uma eficiência ofensiva tão boa, eles podem explorar o Trae Young, e mais do que isso, o número alto de posses que o Atlanta vai dar e a defesa ruim deles também. Eu acho que a linha aqui para pontuação, ela tá muito esticada, tá? Mas é o que eu falei. Se você quer se envolver nesse jogo, é acima de ou nada. Não dá pra gente ficar no under num jogo como esse daqui. O over bateu nos últimos 2 encontros que essas franquias tiveram e eles já jogaram contra 2 vezes nessa temporada, mas acima de 235,5 pontos totais é o meu palpite. Essa linha só vai subir no decorrer do dia. Se formos olhar os últimos 10 jogos entre essas franquias, o último jogo teve 253 pontos e o penúltimo teve 240 pontos. Esse over bateu em 3 dos últimos 4 jogos, em 5 dos últimos 6 e também em 6 dos últimos 7, por exemplo, na grande maioria desses 10 jogos aqui recortados. Beleza, o Wizards é uma das defesas mais vazadas da liga e também é o segundo time mais rápido, o Atlanta o quarto time mais rápido. Como eu disse para vocês, a velocidade faz com que esses dois times tenham um número alto de posses de bola para poder produzirem um contra o outro. E os dois também estão na metade de baixo da tabela em aproveitamento de rebotes defensivos, possibilitando oportunidades de pontos de segunda chance depois de arremessos errados. Em rebotes ofensivos para os seus rivais, o Wizards sendo o pior aproveitamento em rebote defensivo da liga e o segundo pior aproveitamento em rebotes de toda a NBA. Geralmente é interessante trabalhar em over rebotes aqui de algum jogador
contra o Wizards, mas geralmente o principal reboteiro aqui do Atlanta Hawks, que é o Capela, ele não se sente tão à vontade nesses jogos de velocidade, porque ele é um jogador mais pesado, mais experiente, então ele acaba perdendo um pouco minutagem, tá? Então não é tão simples assim. A gente fala, então eu vou de over rebotes do Capela. Pode ser que ele pegue 15, pode ser que ele pegue ali 6 e acabe tendo pouco minuto de jogo, o Okongwu se adaptando um pouquinho mais, caso ele esteja à disposição. Vamos até dar uma olhada aqui na disposição do Okongwu. Ele tem chances de jogar hoje, porque ele não tá ali nem como dúvida, então eu não sei se é tão lógico assim a gente trabalhar nos rebotes do Capela, beleza? E por falar em jogo over, vamos falar de Cavs e Bulls. Mais um jogo aqui que as linhas estão subindo cada vez mais. Os Cavs vêm sendo um time muito rápido, muito eficiente no ataque. Os Bulls vêm sendo um time muito rápido e muito ineficiente na defesa. Os dois times já se enfrentaram nessa temporada. A gente indicou um over ali na pontuação, acima de 231,5 pontos totais lá no nosso grupo gratuito e bateu, mas foi por 1 ponto, então tomem cuidado, mas é mais um jogo de over ou nada. Vamos de acima de 232,5 pontos totais. A gente tá falando de um Cavs que tá invicto, são 13 vitórias em 13 jogos, melhor começo da história da franquia, o segundo melhor ataque por 100 posses de bola da NBA. Os Bulls são uma das 10 piores defesas, e os Cavs, defensivamente, eles são bons, tá, ainda, mas eles não são a defesa que joga acima de tudo com a defesa igual no ano passado, é isso que eu quero dizer. Eles são um time que aceita jogar um jogo mais híbrido, mais veloz, mais ofensivo. São 2 dos 10 times mais rápidos da NBA. O Chicago Bulls é um time que tem um bom aproveitamento em rebotes defensivos, aqui tá uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente tem um encaixe aqui pro jogo ser bem pontuado. A equipe dos Bulls sofre muitos pontos no garrafão, os Cavs jogam com 2 pivôs na sua formação, no caso ali o Jarrett Allen e o Evan Mobley. Os Bulls são dos 10 mais vazados para pivôs na NBA. Para a posição de shooting guard, que é a posição do Donovan Mitchell, o principal cestinha dos Cavs, os Bulls são o terceiro time mais vazado, então a gente tem um encaixe aqui legal para os Cavs conseguirem produzir bem, são favoritos para essa partida, mas uma hora essa vencibilidade vai cair. Os Cavs é um time que não tem, individualmente falando assim, peças para poder ser um time histórico, que vai liderar a Conferência Leste. Eu acho que uma hora isso vai cair. Espero estar errado, porque eu torço por eles, então aqui não tem essa coisa de odiar um time ou amar outro e ser cego. Por mim que os Cavs percam todos os jogos, desde que eu indique para vocês a derrota deles. O grande foco aqui é colocar dinheiro no bolso com vocês. Mas eu acredito que sim, os Cavs são favoritos nessa noite, mas a minha prioridade é trabalhar com over em pontos, e qualquer jogador ali desses 3 que eu citei, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen, são válidos para trabalhar com pontos dos Cavs, principalmente jogando em casa, tá? Mas aí vai da seleção de vocês, e aí, no fim das contas, eu preferi acreditar em uma questão mais coletiva de que todo mundo vai produzir bem. Ambos são dúvidas para hoje, mas eu acho que se um deles estiver de fora, o time dos Cavs pode ficar mais leve, a depender de quem vai entrar no lugar, e com isso a gente pode ter um over em pontos da mesma forma. Agora falando aqui a respeito de Knicks e Nets, nós vamos indicar para vocês um jogador aqui e a gente vai fazer uma duplinha com ele, beleza? A gente espera que esse jogador pontue bem e que os Lakers também pontuem bem. Aí você vai falar, Léo, mas você está passando linhas baixas desse jogador ou então linhas baixas desse time. Pessoal, se apeguem à análise, tá? Se você acredita que esse time vai pontuar mais, pode colocar ali uma oddzinha melhor ou então menos, não importa, assim, vai da opinião de vocês, mas foquem na análise, na possibilidade desse jogador pontuar bem e dos Lakers pontuarem bem. Essas duplinhas são só exemplos. Caso vocês queiram juntar coisas diferentes, por exemplo, Léo, eu não gosto desse acima dele na pontuação mínima do Karl Anthony Towns que você vai indicar, mas eu gosto do over em pontuação que você vai indicar dos Lakers. Eu posso duplar aqui essa pontuação dos Lakers com a pontuação, por exemplo, dos Pistons que você indicou lá atrás? Pode também, fica a critério de vocês, tá? Vamos fechar essa dupla em torno de 1,50, mas repito, você quer se arriscar uma linha maior do Towns? Vale a pena também, vale o risco, de acordo com a odd, né? E com o valor que você tem disponível para poder arriscar. Mas aqui eu espero acima de 19,5 pontos do Towns e mais de 106,5 pontos dos Lakers com base na seguinte argumentação. Vamos começar aqui com o Karl Anthony Towns, que ele vem tendo uma temporada muito interessante. Nos últimos 10 jogos, 27,9 pontos de média, ele teve pelo menos 30 pontos em 4 dos últimos 5 jogos. Ele vem muito bem, enfrenta um time que eu via, né, a defesa, né, dos Nets para essa temporada como uma das piores da liga, e volta e meia eles até fazem jogos bons, mas por 100 posses de bola eles estão entre as 10 piores. Só que o New York Knicks é um time lento, o segundo mais lento da NBA, e o Nets também. Então aqui pode ser que a gente tenha um jogo under por conta do ritmo lento e do número baixo de posses de bola por minuto que essas equipes vão produzir. Porém, a equipe do Brooklyn Nets vem sofrendo muitos pontos para pivôs, eles são o 7º mais vazado para pivôs na NBA, e o Towns vem muito bem, então à medida em que ele vai jogando de fato como pivô, ele vem produzindo em alto nível, porque de fato ofensivamente ele é um pivô especial, ele é um pivô que arremessa de vários lugares da quadra, coisa que poucos fazem na liga
na posição dele. E quando ele jogava de ala pivô ali pelo Minnesota Timberwolves, aí acabava que ele era só mais um ala pivô que também chutava de 3, e alas pivôs que chutam de 3 nós temos alguns. Então é aqui onde ele consegue de fato ser especial e de fato ser produtivo, e é aqui onde eu acho que ele vai conseguir pontuar bem. Já do outro lado, a gente tá falando de um San Antonio Spurs que começou bem a temporada defensivamente, tá? Nesse momento da competição, eles estão aqui entre as 10 melhores defesas por 100 posses de bola, mas eles tiveram uma piora aí recentemente, né? Uma queda. Vamos colocar aqui nos últimos 5 jogos mais ou menos, onde eles começaram a sofrer um pouco mais defensivamente, não a ponto deles serem assim uma defesa horrível, mas sofreram 112,9 pontos por 100 posses de bola e aumentaram a velocidade do jogo deles, sendo um dos 10 times mais rápidos da liga nesse período. Os Lakers eles vêm atacando bem nessa temporada, o grande problema deles de fato vem sendo defensivo, eles são o 5º melhor ataque por 100 posses de bola, e com Anthony Davis e LeBron dá para eles produzirem bem hoje. Seus coadjuvantes, que geralmente são bem irregulares, Austin Reeves e D'Angelo Russell, jogam na posição de armador, que é uma posição onde na última temporada o San Antonio Spurs até sofreu uma quantidade alta de pontos, mas acima de tudo eles vêm sofrendo ali um dos 10 maiores números de pontos para jogadores da posição de shooting guard, que é a posição do Austin Reeves, e é onde o LeBron volta e meia acaba operando, né? Geralmente entre shooting guard e power forward. Então a gente tem um cenário aqui legal para eles produzirem bem. Vai ser difícil, tá? Eu acho que não vai ser com enorme tranquilidade que essa linha pode bater. Nos últimos encontros entre essas franquias, os Lakers produziram muito bem, tá? Só que a gente também não pode se enganar muito por conta dessas linhas, porque nos jogos em que nas ocasiões em que esses encontros aconteceram, o San Antonio Spurs era muito pior defensivamente, era um time que jogava num ritmo muito mais alto e que tinha um alto número índice, né, de turnovers. Agora com o Chris Paul, o ritmo deles muda, a cadência também, né, justamente esse fato de ceder menos turnovers e pontos de contra-ataque fáceis para os seus rivais. Então esses números aqui são um pouquinho mentirosos, pelo menos para hoje, não dá pra gente encaixar tão bem, beleza? Mas eles devem pontuar bem, pelo menos ali acima de 106,5 pontos, que é o que a gente espera para hoje. E por falar em boa pontuação, vamos falar agora de um under, né? Houston Rockets e Clippers, aqui a gente acredita no under, mas antes da gente seguir, pessoal, não se esquece de deixar o like, a meta de 300 likes pro vídeo de hoje, clica no botão de joinha, a gente também tem a meta de 20 mil inscritos aqui no YouTube até o final do ano, conto com a ajuda de vocês, e também não se esqueçam do nosso grupo VIP, tá com valor promocional, tá R$40 ali, para vocês ficarem mensal, adquirirem todos os nossos e-books, guias, dicas diárias por um mês, ou então R$200 para você ficar com a gente a temporada completa nesse grupo VIP, que é o mais completo, com mais números e estatísticas, com mais fundamento nas análises e também com mais conteúdo extra, guias, e-books, vídeos exclusivos, muita coisa legal lá para vocês conferirem. Bom, falando de Rockets e Clippers, a gente acredita no under aqui, tá? O Houston Rockets vem se defendendo muito bem, são a 3ª melhor defesa por 100 posses da liga, os Clippers é a 7ª melhor, então são 2 defesas de alto nível, um ataque ali de nível médio, que é o caso do Houston Rockets, e um de médio para baixo, que é o caso dos Clippers. Os dois times jogam num ritmo ali lento, ambos são dos 10 times mais lentos da NBA por 100 posses de bola, mas acima de tudo eu confio na defesa dos Rockets, então eu espero que os Clippers pontuem mal aqui. Vamos fechar essa duplinha aqui em abaixo na pontuação deles, ó, de em torno de 1,20 e pouco, abaixo de 114,5 pontos para o Los Angeles Clippers. Sem o Kawhi, eles vão ter mais dificuldades para pontuar até o final da temporada, na minha visão. O Norman Powell é um ótimo cestinha, mas ele também é irregular, até por isso, até hoje ele não é uma estrela. E o James Harden, ele é muito mais um construtor do que um pontuador hoje, diferente dos tempos de Houston Rockets. Então eu vejo os Clippers ficando nesse abaixo D, e a gente vai aqui no jogo entre Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings, e a gente vai colocar aqui a pontuação de um jogador. Ele não poderia ser diferente, acima de 20,5 pontos do Anthony Edwards, beleza? Mais uma vez, vocês podem fazer duplinhas ali com coisas diferentes, se apeguem à análise do porquê que a gente acredita que o Houston Rockets vai deixar os Clippers em linhas baixas. Eles conseguiram sofrer menos de 104 pontos em 4 dos últimos 5 jogos, sofreram 126 pro OKC, mas o OKC é um time assim que estava jogando no ritmo muito alto, é um ataque de alto nível da liga, de resto, eles manteram seus adversários em linhas baixas. É verdade que eles enfrentaram vários ataques ruins, como os Spurs, os Pistons, os Wizards, mas os Clippers também são desses ataques ruins, e eles sofreram apenas 103 pontos naquela ocasião. O Los Angeles Clippers é um time que, como eu disse para vocês, tem algumas dificuldades de pontuar, porque de fato eles são um ataque ruim, um ataque ali com poucos talentos individuais à disposição, mas acima de tudo, né, eles não conseguiram ultrapassar essa marca de 114,5 pontos nos últimos 2 encontros contra o Houston Rockets. Já no caso do Anthony Edwards, ele nos últimos 4 jogos marcou uma média de 28 pontos contra o Sacramento Kings, ele fez pelo menos 32 pontos em 3 dos últimos 4 jogos, ele fez mais de 20,5 pontos em 15 dos últimos 15 jogos que ele fez, tá? Aí aqui, esse jogo contra os Kings tá errado, tá? Esse jogo aqui eu não sei porque que eles estão puxando como 0 pontos, mas a gente tem aqui esse jogo que aconteceu no dia 24/10/2024, e se a gente for olhar aqui, esse jogo, no recorte, ele fez 32 pontos, tá? Dia 10
dia 24/10/2024, ele fez 32 pontos. Então ele superou nos últimos 15 jogos consecutivos essa marca de 20,5 pontos em acima D. E se a gente for pegar aqui os últimos 8 jogos dele contra o Sacramento Kings, ele também conseguiu superar em 6, o que é muito positivo também. Outra coisa, ele joga na posição de shooting guard, onde a equipe do Sacramento Kings é um dos 10 times mais vazados da NBA. Se formos pegar jogadores semelhantes a eles, né, que são esses armadores alarmadores que são cestinhas, que arremessam de 3 aqui, de acordo com o Betting Pros, 9 dos últimos 10 foram over nas suas pontuações, isso aqui que eles consideram a pontuação média, né, não necessariamente a pontuação baixa. Então o Trae Young certamente teria sido over também. É verdade que alguns jogadores eu não acho que compartilham de características tão próximas a dele assim, como por exemplo, nós temos o Chris Paul aqui, mas a grande maioria ali, e o Cody também, né, a grande maioria ali se assemelha, como por exemplo o Norman Powell, completou para 31 pontos, o Tyler Hero que fez 27, só que o Anthony Edwards é uma versão turbinada, né, fisicamente mais forte, etc. E a gente tem jogadores aqui semelhantes que se deram bem contra esse adversário, beleza? Então esse é o nosso palpite para essas duas partidas. Vamos finalizar aqui com o OKC e Suns e também com Warriors e Memphis, passando só por cima desse jogo, tá? O Suns joga hoje sem o Bradley Beal, sem o Kevin Durant e tem diversas dúvidas ainda pela frente, tá? Para poder a gente saber se vai jogar ou não. O Thunder com isso é favorito, jogando em casa, é um time melhor. O Suns só vai ser bom se eles estiverem saudáveis, porque é um time que se sacrificou muito do seu elenco para poder ter o trio Bradley Beal, Durant e Devin Booker, e eles ainda têm dúvidas de titulares importantes, como por exemplo o Nurkic e o Grayson Allen, que é quase um titular, na última temporada foi titular, então isso pode fazer alguma falta. Do lado do OKC, tem o Chet Holmgren, o Hartenstein e também o Jalen Williams, eles têm um time um pouquinho ali mais leve, sem um pivô, consequentemente um time mais rápido, que se defende mal, que acelera o jogo e que pontua muito bem, ou seja, não dá para trabalhar no under nessa partida aqui, ou é over ou vocês ficam de fora. Thunder favorito na minha visão e o Shai Gilgeous-Alexander o favorito para pontuar bem nessa noite. Do outro lado a gente tem o Memphis Grizzlies contra os Warriors jogando em casa, jogando muita bola, é favorito, eles são ali uma defesa de elite, um ataque de elite, eles têm um saldo ali, o net rating, né, eles são o terceiro melhor ataque por 100 posses, quarta melhor defesa, net rating, o quarto melhor da liga. O Memphis está muito bem também, tá? É um time perigoso, mas a distância é razoavelmente grande do net rating de ambos, que é o saldo, a cada 100 posses de bola, quantos pontos você faz, quantos pontos você sofre, menos quantos pontos você sofre, né, a cada 100 posses. Só que o Grizzlies, além de jogar fora de casa, eles estão bem desfalcados, tá? Eles estão aqui sem, por exemplo, seus melhores jogadores, Ja Morant, que não joga hoje, e tem algumas dúvidas relevantes de titulares, como Desmond Bane, por exemplo, o Brandon Clark, que é um cara importante na rotação. Vamos ver o que vai ser aqui dessa partida, desses jogadores. Eu ficaria de olho nas bolas de 3 do Buddy Hield e também do Stephen Curry. Se você gosta ali de eficiência, vai de Buddy Hield. Se você gosta de volume, vai de Stephen Curry. Eles estão arremessando muito bem assim, no território triplo principalmente, né? O Buddy Hield tem 47% de eficiência, o Curry com 43%, marcando 4 por jogo. Eu falo sobre isso porque dá pra dizer que é o ponto fraco aqui da equipe do Memphis Grizzlies, que tem ótimos defensores de garrafão, principalmente o Jaren Jackson Jr., Zach Edey, que é gigante. Os times estão explorando mais o perímetro deles, não à toa. Eles são o quinto time que mais sofre bolas de 3 por jogo na liga, então acho que esses jogadores podem ser interessantes para produzir bem hoje, ainda mais dentro de casa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, conhecer o nosso grupo VIP, o melhor do mercado e mais completo, também com o melhor preço. A gente cobra aí valor semelhante aí ao que a grande maioria da galera que, tá acabando de começar nesse mercado, quer criar um grupo VIP, já tá querendo cobrar R$50, a gente já tá há muito tempo, e vocês verem a profundidade das nossas análises, tenho certeza que nós entregamos o melhor para vocês. Conheçam lá, sem compromisso, chamem o Matheus no contato que tá aí do lado. Muito obrigado pela sua audiência e falou!